Conversar com o Bruno Colasso, sismólogo do Centro de Sismologia da USP. Bruno, boa tarde. Oi, boa tarde. Bom, nós tivemos uma erupção do vulcão em La Palma, que trouxe aí boatos, especulações e, na verdade, alertas que depois foram desmentidos diante das condições efetivas dessa situação, mas que haveria a possibilidade de um tsunami atingir a costa brasileira, especialmente no Nordeste. Então, eu queria que você explicasse esse fenômeno e por que se chegou a cogitar essa possibilidade. Olha, o que acontece é que já tiveram estudos, né, no passado, há décadas atrás, que levantaram essa hipótese, que é um mecanismo parecido quando você joga uma pedra num lago, né, e gera ondas. Mas que pedra seria? Seria parte da ilha, né? Quando o vulcão entrasse em erupção e sendo levado também pelos sismos que estão geralmente associados ao vulcanismo, né, parte dessa ilha, né, ou parte da parede do vulcão poderia se romper, caindo na água e gerando essa onda que chegaria, em hipótese, até o Brasil. Para isso acontecer, precisaria ser um terremoto de magnitude muito expressiva, né, perto de 8, por exemplo, que não é o que acontece historicamente nessa região. Então, os maiores sismos que já aconteceram aí estão na casa de 5. Então, por isso que as chances, apesar de serem cientificamente possíveis, né, são muito pequenas, né, porque você teria que ter alguma coisa diferente do que a história conta. La Palma fica no arquipélago espanhol, Ilhas Canárias, não é? Lançou essa nuvem de fumaça, quem está nos acompanhando em vídeo pode ver, e cinzas em parte da ilha, chegou a atingir algumas casas na região, e houve uma grande preocupação exatamente com esse alerta amarelo de risco, não é, para possibilidade de um tsunami. Agora, a erupção do vulcão em si, ela guarda alguma coisa, alguma particularidade? Pode ter outras consequências? Tem consequências para o pessoal local, né? Então, a nuvem de cinzas, a própria lava se movimentando, causa perigo para a população local, mas não é a erupção que causaria o tsunami nem coisa do tipo, né? Então, não é esse vulcão, a erupção do vulcão não teria nenhum problema aqui para o Brasil, nem para as Américas, a não ser para o pessoal exatamente local ali. O Brasil ele registra pontualmente alguns fenômenos sísmicos, mas são muito brandos. O Brasil, na verdade, ele tem uma situação bastante confortável em relação a esses fenômenos que a gente vê em várias outras regiões do mundo, não é? É verdade. O que muita gente não leva em conta, por exemplo, é que a gente tem sismos no Brasil todas as semanas, né, de magnitude 2, às vezes até 3, mas a imensa maioria deles não são percebidos, a não ser pelos aparelhos, né, que a gente tem espalhados pelo Brasil. O Brasil tem uma rede sismográfica de sismômetros espalhados pelos estados do brasileiro, com aproximadamente umas 120 estações. E essas estações captam aí semanalmente alguns pequenos eventos. Vez ou outra, um evento desse tipo acontece perto da população, de ter uma densidade demográfica um pouquinho maior, que as pessoas sentem, então ficam assustadas, mas isso já é um pouco mais raro. E quando é um pouco mais forte, a população brasileira, exatamente por não estar acostumada, vira um grande fenômeno para a gente, né? É por aí, por exemplo, se você pergunta para uma pessoa em São Paulo ou nos estados do Sul se já sentiu um tremor, né, muito provavelmente vai dizer que não. Se você perguntar para uma pessoa em Natal, ou no Rio Grande do Norte mesmo, ou até no Ceará, a chance dela ter sentido um tremor é maior, né? Esses estados, por exemplo, têm uma frequência maior de atividade sísmica e as pessoas estão um pouco mais acostumadas. Nós já sentimos aqui na Vila Paulista, vem como reflexo de outras regiões, e é uma sensação muito estranha. É alguma coisa assim que você não consegue explicar no momento que você está sentindo, exatamente porque a gente não tem esse tipo de experiência, mas até por ser uma região mais alta, aqui onde está a Jovem Pan, na Avenida Paulista, a gente tem uma sensibilidade em relação a isso. É verdade, esse fenômeno é um pouco diferente também, porque quando as pessoas sentem em São Paulo, como foi esse caso, né, são sismos que estão muito longe, que a gente chama de telesismos, né, que vêm a mais aí de 1.000 quilômetros de distância, e o que acontece em São Paulo, que a gente está numa bacia sedimentar, e os sedimentos, né, eles aumentam a amplitude das ondas. Então, por você estar ainda em andares altos, né, dos prédios altos da Avenida Paulista, por exemplo, a chance de você sentir aumenta ainda mais. E as pessoas que estão no chão, por exemplo, capazes de não sentir nada.
É isso, ouvimos o Bruno Colasso, sismólogo do Centro de Sismologia da USP. Bruno, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Essa conversa rolou no final de semana, aí todo mundo preocupado com o risco de tsunami aqui no Brasil. Ainda bem que esse risco foi afastado. Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa tarde. Boa tarde, Diana.